Parabéns pela atitude de permitir que ele se batizasse. Vamos ao texto, meus irmãos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 4. E ele se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E você diz amém? Amém. Meus irmãos, eu teria pelo menos 4 temas para dar a esta mensagem. Pelo menos 3 temas, melhor dizendo. Os temas seriam: o zimbro não é o fim, início em fins, e mesmo ferido, Deus vai lhe usar para curar. Estudar a Bíblia, desenvolver o sermão é difícil por demais da conta. Mas já faz um tempo que eu tenho me dedicado um pouco mais, intensificado um pouco mais ao estudo da palavra. Em determinadas oportunidades, nós devemos entender que quem conhece a necessidade da igreja é o Espírito Santo de Deus. Logo, nós tentamos em Deus buscar uma palavra para poder trazer ao coração dos irmãos. Durante os cultos foi se confirmando e nós estamos aqui. Dentro de muitos textos, de muitos sermões já preparados que nós poderíamos utilizar, o capítulo 19, versículo 4 do primeiro livro dos Reis, é um texto que, ora, eu sempre tinha o desejo de estudar. Mas assim como outros textos, este estava engavetado. São textos que Deus traz ao nosso coração para estudarmos. Sabe Ele o que a igreja precisa ouvir, mas nós sentimos no coração, ouvimos a mensagem, mas não paramos para estudar e meditar um pouco. E quando paramos para estudar e meditar um pouco, nós sentimos a mensagem, porque antes de fazer você sentir, eu preciso senti-la. Mergulhamos, tentamos entender, lemos, pesquisamos para desenvolver algo, porque o que falar sobre Elias no zimbro? Que o zimbro não é o fim, que em fins Deus, Ele dá início. O que nós entendemos quando lemos a história do profeta Elias, o profeta do fogo, o que nós entendemos quando lemos o capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, especificamente o versículo 4, é que a eternidade invadiu o nosso tempo. E quando a eternidade invade o nosso tempo, fins se tornam em início. E isto vai de contra ao que é natural. Deve fortalecer a nossa fé, deve fortalecer a nossa comunhão. Quando a eternidade invade o nosso tempo e aquilo que deveria ser um ponto final, de repente, uma nova história se inicia e quem estava para morrer volta a pregar, volta a cantar, volta para o ministério, volta para o órgão, a família se reestrutura, se restaura, e a partir dali Deus inicia uma nova história. A Bíblia, ela está recheada de história que se reinicia a partir da vontade, do poder, da eternidade invadindo o nosso tempo. De muitas, tem uma específica que chamou muito a minha história um dia quando eu já preguei. Se falei aqui, vou repetir. No segundo livro dos Reis, capítulo 4, nós conhecemos uma mulher chamada de Sunamita. Essa é a forma que o texto lhe apresenta. Eliseu, o sucessor de Elias, está tentando ser grato a ela, porque ela havia feito um quarto para ele. Eliseu tentou usar a influência que ele tinha na terra, mas ela não aceitou, porque era uma mulher de muitos bens, era uma mulher rica. Não conseguindo usar a influência que tem na terra, Eliseu vai usar a influência que ele tem no céu. Ele pergunta ao seu moço o que poderia fazer pela Sunamita, e o seu moço lhe diz que ela não tinha filho, mesmo tendo idade avançada. Pois bem, dentro do quarto que ela havia feito para Eliseu,
Eliseu manda lhe chamar. Da porta ela recebe uma palavra que ao tempo determinado da vida, nos 9 meses depois, ela daria à luz a um filho. O menino nasce, o menino cresce, mas o menino morre. Quando o menino morre, a Bíblia diz que a sunamita pegou o menino e levou para dentro do quarto que fez para Eliseu. A história se encaixa e se repete perfeitamente. Ela vai buscar o profeta Eliseu para poder fazer alguma coisa, porque havia dito para ele que não havia pedido filho e não queria estar passando por isto. Eliseu vem. Quando Eliseu chega, a Bíblia diz que Eliseu entra no quarto que ela havia feito para ele e se deita sobre o menino. Eliseu ora. O menino que estava morto volta a viver. Eliseu manda chamar a mãe e ela para na porta do quarto. E de dentro do quarto que ela havia feito para Eliseu, no mesmo lugar que Eliseu estava e profetizou que ela teria um filho, Eliseu devolve o seu filho. No final, Deus, ele fez um recomeço. No ponto final, Deus fez uma história se reiniciar. A eternidade invadiu o nosso tempo e o que era para ser um fim triste foi um final feliz. O filho dela ressuscitou e foi entregue de volta a ela. De dentro do quarto Eliseu profetiza, de dentro do quarto Eliseu ressuscita o menino e devolve para sua mãe. Tendo este conhecimento, o nosso relacionamento com Deus, a nossa fé nele, deve ser ainda mais fortalecida. Tendo este entendimento e sabendo disso, lendo a palavra e vendo em vários textos sagrados, que em histórias tristes, Jesus, ele dá um final feliz. O nosso relacionamento com Deus, ele deve se fortalecer cada dia mais. Pode ser mais forte do que imaginamos, mas nós insistimos que ela seja fraca. Perceber que a nossa fé é fraca é uma coisa, mas insistir que ela seja é outra coisa. Assim como você deve ter vivido alguma coisa em sua vida que foi impactado por Deus. Quando a eternidade invade o nosso tempo, é Deus se movimentando para trabalhar sobre a nossa vida, sobre a nossa história, ministério, família e igreja. Enxergar as verdades do que Deus faz deve fortalecer a nossa comunhão com Ele. A fé não pode saber sempre, mas sempre quer saber o que pode, para o fervor se manter aceso. O fogo dessa verdade permanecendo aceso, sempre estaremos seguros naquilo que Deus está fazendo, firmados no mover de Deus sobre a nossa vida. O fervor daquilo que Deus está fazendo sempre nos manterá seguros. São forças da evidência de tudo que Deus está fazendo, e tudo que Deus está fazendo nos dará força. Tudo que Deus está fazendo deve ser claro à nossa fé e ao nosso entendimento. Todavia, entretanto, porém, a racionalidade humana está neutralizando o mover de Deus na vida de algumas pessoas, lhes fazendo regredir. A nossa racionalidade e razões humanas indiscerníveis estão fazendo nos esquecer de quem Deus é e do que Deus faz. E por isto Deus está o tempo inteiro precisando reafirmar quem Ele é e o que Ele faz. E daí vai uma pergunta: quantas vezes Deus vai precisar dizer o que já disse? Quantas vezes Deus vai precisar fazer o que já fez? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Certo filósofo disse por aí. Mas quando o nosso ponto de vista, da forma que Deus faz as coisas,
pode nos exigir coisas que só pertencem a Deus. As nossas pressuposições, a nossa fé, que está cambaleando, a trivialidade, a leviandade da descrença, que anda lado a lado com a dúvida. Quando nos afastamos, perdemos o foco e a visão. A descrença em nosso coração ganha território, e a falta de intimidade e proximidade com Deus nos faz duvidar daquilo que Ele faz e de quem Ele é. Na verdade, isto se torna um insulto a Deus. Quando acalentamos, quando alimentamos o nosso ponto de vista daquilo que Deus faz e é, se torna um insulto. Quando isso acontece, não é Deus que está sobre nós julgando por meio da sua palavra, porque a certeza de pregar isso aqui, a certeza do que nos move, a certeza do que nos mantém de pé, ainda o que está escrito na palavra de Deus. Quando nós duvidamos, não é Deus que está sobre nós, é nós que estamos sobre Deus. Com os nossos conceitos divinos, tentamos justificar e queremos tomar conclusões precipitadas. Eu faço mais uma pergunta: que imagem de Deus você mostra em suas convicções? Pegue na mão de alguém perto de você com carinho e respeito. Eu não gosto muito de fazer isso não, presbítero Rafael, mas eu vou fazer. Pega na mão de alguém perto de você com carinho e respeito e diga para ele assim: o não saber, mais alto por favor, o não saber traz paz. O não saber traz paz. Mas o nosso problema é tentar entender o que Deus faz e como faz, e por isto nos tornamos semideuses. E a imagem da convicção que nós mostramos de quem Deus é, ela está deturpada, está destruída, parte dela está perdida. Paramos e perguntamos como seria o resto se deixássemos Deus fazer o que sabe e fazer como sabe. Esta é a revelação da sua palavra. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, o certificado do cristão está na mão dele, e a certeza que deve contentar a nossa alma, sustentar a nossa vida e nos livrar da descrença, está escrita nos 66 livros da Bíblia Sagrada. Aí está a constituição da igreja, aqui está a constituição do povo de Deus, que nos mantém, que nos guarda, que nos livra, que nos protege. Mas os pormenores estão entrando dentro do nosso coração, e quando os pormenores entram dentro do nosso coração, nós diminuímos a imagem de Deus, e o poder e a graça só vai retornar quando voltarmos para o caminho da constituição, que é a palavra de Deus. Mas nós estamos criando ídolos para nós mesmos, e como somos nós que estamos criando os nossos próprios ídolos, nós amamos os ídolos que nós criamos. A racionalidade humana está nos afastando da verdade de Deus. Por quê? Porque é muito menos confortável o hábito de viver as demandas e os desafios da vontade de Deus. É difícil, por isso eu me afasto, perco o foco, a visão e morro. Conhecer a Deus por Ele mesmo é o que nós devemos fazer.
nos desvencilharmos de tudo aquilo que diminui a Deus, as cordas dos pormenores, para podermos vivermos as recompensas e as alegrias incomparáveis que o céu tem para a sua igreja. Pegue na mão de alguém perto de você com carinho e respeito e diga para ele assim: você precisa se desvencilhar dos pormenores, porque senão o burro vai morrer. Conta-se a história do burro e a fé. O burro vinha subindo uma colina arrastando uma carroça. Em cima dessa carroça vários troncos de madeira pesadíssimo. O burro ia se arrastando, acompanhado pelo seu dono, xingando e gritando para que ele conseguisse subir. O peso era muito grande. O burro não aguentou do peso, caiu se estribuchando e morreu, acompanhado ainda pelos gritos do seu dono. O que era para um cavalo ou um trator fazer, estava sobre um burro. E o verdadeiro culpado estava culpando outra pessoa e outra coisa. O que é isso? Isso acontece quando nós sobrecarregamos a nossa fé. Falamos que cremos, mas não sabemos no que estamos firmando a nossa fé. Outros creem, mas não sabem porque a sua fé não está suportando toda tanta carga. No final, quando o burro morre, nós culpamos a pessoa errada, nós culpamos o lugar errado, devido ao que eu achei de errado. Os pormenores me fez enxergar como deveria ser. Eu sobrecarreguei a minha fé. Sobrecarregando a minha fé, eu parei e morri. Eu olhei para alguém e pensei: a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do dirigente por causa do peso da cobrança, a culpa é da minha dirigente, a culpa é do meu irmão ou da minha irmã. Não entendeu que quando a eternidade invade o nosso tempo, invade para se mover, e o que nós precisamos fazer é deixar Deus ser Deus. Por quê? Porque Deus sabe o porquê. Ele é o que é, porque Ele é o que não muda. Nós precisamos reconectar a linha do tempo, do presente com o passado, e lembrar sobre todas as coisas que Deus já fez e que Deus já falou, e parar de sobrecarregar a fé, pensando como deveria ser e como não foi, por não ter chegado. Você parou e morreu, porque no seu ponto de vista deveria ser assim ou assado. E o que Deus já fez, e o que Deus já falou, e o que Deus já mostrou, e o que Deus já manifestou, e as portas que Ele já abriu, e as curas que Ele já proporcionou, e os livramentos de bala perdida que você nem viu. Satanás olhou e disse assim: vou matar. O céu abriu as asas e disse: matar quem? Aquele ali vai nada. Você viu, você não viu, mas o céu estava se movimentando por você. E a água do ribeiro de Querite, e os corvos trazendo carne no bico, e o azeite da botija que não faltará, e nem a farinha da panela que não se acabará. Pega na mão de alguém perto de você, levanta o mais alto que você puder, chacoalha ele para dizer: deixe Deus ser Deus. Grita, fala: deixe Deus ser Deus, porque Ele sabe o porquê.
da Tony e o que ele já proporcionou, porque estamos aqui 24. O retorno está afiado, né, Deus? Porque nós estamos aqui 24 anos depois, jubileu de Opala, camisa verde, gravatinha combinando com banner, vai sair na foto do aniversário, tá ao vivo no YouTube. E quem era você na fila do pão? Quem éramos nós na sarjeta, arrastando o pé até o chão no brega e no forró, com o nariz entupido de cocaína, com um cigarro de maconha na boca. Mas ele entrou na boca de fumo, ele entrou no brega, ele entrou lá. E o que ele já fez? Dá para levantar a mão e adorar pelo que ele já fez? Ou vai esperar até a noite, encerramento do aniversário de 24 anos, para adorar? Tem gente precisando reconectar a linha do tempo e conectar o presente com o passado, porque no que independência do passado não éramos para nós estarmos nesses 24 anos, mas Deus levantou um pastor, levantou uma igreja, levantou obreiros. Cadê você que está? Mas o que nós temos? O que nós temos? O Warren Wiersbe escreve: os melhores homens não passam de simples seres humanos, mostrando o que tem de melhor. Em meio a um processo de santificação, existe malignidade dentro de nós. Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18 escreve: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orou para não chover e não choveu. Orou para chover e choveu. Aqui começa uma confusão imperceptível, mas simplesmente interpretável. Qual é a confusão? São os lapsos de silêncio. Quando Elias aparece no cenário bíblico, parece que ele está fazendo e falando sozinho. Elias começa a falar, a profetizar, e nos lapsos de silêncio, que é o que está acontecendo, mesmo que a Bíblia não fale, mas Deus é quem está no controle de tudo. É Deus quem está no controle de tudo. Elias aparece no capítulo 17, versículo 1, dizendo: não haverá chuva segundo a minha palavra. Você não vê Deus falando para Elias, vai profetizar que não tem chuva. No capítulo 18, versículo de número 1, Deus manda Elias se mostrar a Acabe, porque ele mandaria chuva na cruzada do Monte Carmelo contra os profetas de Baal, de Azeral, Astarote. Você não vê Deus falando para Elias, faz uma cruzada no Carmelo. Deus só disse que mandaria chuva. Parece que é invenção de Elias. No capítulo 18, versículo 22, Elias está de pé fazendo o desafio. No capítulo 1 do segundo livro dos Reis, Acabe morre e Acasias assume o trono. Acasias manda os seus homens e consultar demônio. Deus fala com Elias. Aí aparece um texto que Deus fala o que Elias tem que fazer e mostra Elias fazendo. Te coloca no caminho e diz a Acasias que ele vai morrer. Alguém olha para Elias e fala: homem de Deus. Ele responde: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e te consuma. Deus fala, Elias faz. Mas no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1, nós não temos a conversa. A história se espalha. Deus vai tomar Elias. Deus vai tomar Elias. Alguém olha para Eliseu e diz: Deus vai tomar Elias. Mas a Bíblia não mostra Deus falando que vai tomar Elias. Aonde está a resposta? Dos lapsos de silêncio em Tiago 5, 17 e 18. Elias orou para não chover e não choveu. Elias orou para chover e choveu. Simples. Tudo que acontece na vida de Elias é regado através da oração. Tudo que está acontecendo com Elias está perfeitamente alinhado com Deus através da oração. Ore.
até que tenha orado. Charles Spurgeon escreve: ore com vontade ou sem vontade, até ter vontade. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo escreve: orai sem cessar. Efésios 6,18, Paulo escreve: orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Mas por que Paulo não usa a oração como uma parte da armadura? Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, escudo do Espírito, escudo da fé, espada do Espírito, sapato do Evangelho da paz. Porque em momento nenhum Paulo usa a oração como parte da armadura, porque é a oração que blinda a armadura. Paulo fala da armadura, e no versículo 18 ele diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Por quê? Porque não adianta ter capacete sem oração, não adianta ter espada sem oração, não adianta ter sapato sem oração, não adianta ter armadura sem oração. Elias é chamado de perturbador de Israel, e eu descobri que crente que ora é perturbado. A irmã Nailda que lute. Eu descobri que crente que ora, ele é perturbado. Porque quando Maria aparece para Jesus para orar pelo seu irmão Lázaro, quando Maria se ajoelha e diz: se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A Bíblia diz que em seu espírito Jesus se comoveu, e o texto continua dizendo: e Jesus se perturbou-se. Quem ora da terra perturba Jesus no céu. Quem ora na terra levanta Jesus no céu. Ele morreu como um cordeiro, mas ele virá como um leão. Eu não sei quem está ligado para pegar isso aqui. A palavra perturbou-se em João 11:33, no grego é embrimaomai, e essa palavra significa rugido. Quando Maria ora, Jesus, como leão da tribo de Judá, ele ruge. Pega na mão de alguém, por favor. Pega na mão de alguém perto de você e diga para ele: não adianta ter armadura bonita sem oração. Diga para ele: é tempo de descer, porque o leão da tribo de Judá, ele não mia como gato, ele não brama como um leão que nem o capeta. Ele é leão, ele é leão, ele é. Maria pergunta: cadê Jesus? Jesus grita: uau! Onde colocaram Lázaro? Para eu, tu acredita nisso, irmão? Quando tu está na terra de joelho dobrado, às vezes nem ora, está chorando, e Jesus está do céu rugindo como leão. O pai está dizendo: calma, Jesus, espera só mais um pouco. E Jesus está: vai, pai, deixa eu descer para ressuscitar, deixa eu abrir essa porta, deixa eu dar. O capeta olha e fala assim: eu vou parar essa igreja. Mas ele não sabe que aqui tem um leão, e esse leão ainda ruge quando o inferno se levanta. Vou profetizar para quem tem mão para levantar. Enquanto o inferno vem de lá para cá, a igreja vai se levantar para orar, e vai daqui para lá. Só quem entende essa palavra, levanta a mão para dar glória a Deus, irmão. Orações curtas só são eficazes depois de orações longas feitas a Deus no quarto secreto. Intimidade leva tempo. Não vem com essa conversa que Deus escuta oração curta. Ele só escuta oração curta quando você gasta tempo dentro do quarto orando, porque intimidade leva tempo. Deus não é qualquer um. Ele não é a vendinha de seu Zé que tu passa, compra o Big Big e vai embora. Não, tem que gastar tempo, tem
que botar a testa no chão. Elias orou para não chover e não choveu. Na oração para chover, Elias colocou a cabeça no chão, entre os joelhos. Lá vai. A oração é a validação de um ministério. Diga o quanto você ora, que todos saberão quem é você diante de Deus. Quanto vale o seu ministério? O que tem aqui ou o que vem do céu? Na embalagem o produto parece ser original, mas sem oração o produto é pirata. O problema não é aonde estamos na oração. Estamos de joelhos dobrados, mas a cabeça está pensando, desviados dos desafios da oração. O joelho está dobrado, mas o coração está de pé. O mais importante na oração é orar, mas você não quer estar ali, não tendo prazer nisto. O céu não tem prazer em nós. Continue sem orar e saiba que Deus fará através de você, porém não fará em você. A resposta disso é que depois do arrebatamento, inúmeras pessoas vão bater na igreja para dizer: eu curei, eu salvei, eu libertei, eu preguei. Continuemos com nossas atuações, perdendo Deus no meio da pregação, assim como o cientista perdeu Deus na criação. Continue com as suas atuações, perdendo Deus em meio à sua função, fazendo a igreja se balançar pela força do hino, da letra do hino, e não pelo óleo da unção que foi derramado sobre a sua cabeça. Repito mais uma vez: os evangelistas só escreveram sobre a mais íntima espiritualidade de Jesus porque ele falou sobre ela. Quem estava no deserto foi apenas Jesus e Satanás. Não tinha mais ninguém. O que Mateus, Marcos e Lucas escreve foi o que foi o que Jesus falou. Enquanto o diabo com seus sussurros não está economizando no que fazer e em como fazer, nós estamos economizando em falar sobre aquilo que é espiritual. Sabe por quê? Porque oração não é trabalho de preguiçoso. Para não ficar muito pesado e a batata aqui não ficar só para mim, pega na mão de alguém perto de você e diga para ele assim: a oração não é trabalho de preguiçoso, é para quem tem coragem, é para quem tem coragem, é para quem tem coragem. Aleluia. Tá difícil para dar glória, mas vai chegar lá. Agostinho orando disse: muitas vezes as lágrimas são oração mais profunda. Quando o coração não encontra palavras, Deus entende lágrimas. Charles Rondon Spurgeon escreve: Deus ouve mais o suspiro de um coração quebrantado do que a eloquência de 1000 palavras. A oração não começa na língua, a oração começa no coração. Mas há momentos que as palavras se calam, mas quando a boca não consegue falar, Deus escuta o coração que está em silêncio, mas em contínua oração. Você está calada, você está calado, não consegue orar. As adversidades da vida te travou, mas o ouvido de Deus está colado no coração da igreja. Quando a ferida, quando o silêncio, o coração, ele grita, expressando desejo pela presença de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26. Paulo grita aos romanos, diácono Adriano: o Espírito nos ajuda
em nossa fraqueza, porque não sabemos orar, mas o Espírito intercede pela igreja com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Ele ouve a oração do fraco, a oração do caído, a oração do triste, a oração de quem está pensando em parar. É manhã de oração, é manhã de clamor, é manhã de restaurar a vida de comunhão e oração. Precisamos parar com essa hipocrisia de dizer que quem ora não precisa dizer quem ora. Nossos jovens vão ouvir de quem sobre oração? Nossas crianças vão ouvir de quem sobre oração? Paulo escreve à igreja em Tessalônica: eu oro por você dia e noite. Paulo escreve: nós não vamos pregar, nós não vamos falar, criamos nossos ídolos, e então as mesmas paixões infames que estavam dentro de Elias estão dentro de nós. Firmaram o nosso ministério em cima de expectativa humana. Acabe viu Elias orando, Acabe viu chuva caindo do céu, Acabe viu o quanto Elias orou, o quanto Elias correu na frente dos seus carros, tendo cingido os seus lombos pelo Senhor. Mas o burro morreu. E de quem é a culpa? A culpa é da fé, a culpa é de Deus. E o que eu faço? Eu me encosto no zimbro e peço para morrer. Elias chegaria nesse momento. Por quê? Porque ele dá um sinal que nós não percebemos. Obadias falou para Elias: eu estou guardando de 50 em 50 e alimentando eles com pão e água. Na oração do Carmelo, Elias diz: só sobrou eu como profeta do Senhor. O que sobrou? O zimbro em uma caverna no Monte Horebe, que é o Monte Sinai. Davi, no capítulo 39, verso 5, no Salmo 39, verso 5, Davi escreve: o homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Só sobrou um zimbro e uma caverna. A ameaça de Jezabel paralisou Elias, sentindo inutilidade. Não sou melhor do que meus pais. Desejo de desistir, pediu a morte. Isolamento, foi ao deserto. Pensamento distorcido, percepção de fracasso após o êxito. Em termos psicológicos modernos, Elias, ele teve um quadro de exaustão emocional. Correu tanto que cansou. Correu tanto que cansou. Correu tanto que cansou. A ameaça de Jezabel foi mais forte do que a palavra de Deus. O profeta do fogo se apagou. O que o zimbro foi para Elias, o Getsemane foi para Jesus. Qual é a diferença? É que Elias está agarrado no zimbro e Jesus está agarrado numa oliveira. Elias está agarrado no zimbro pedindo a morte. Jesus está agarrado numa oliveira dizendo: se possível for, aparta de mim este cálice. O escritor aos Hebreus escreve dizendo que Jesus sofreu as mesmas coisas que nós, para poder nos auxiliar dentro do nosso conflito. O primeiro anjo que aparece para Elias coloca pão e água sobre a cabeceira. Aonde a ameaça afetou Elias? Na cabeça. Para onde a ameaça foi? O anjo colocou pão e água. Aonde o diabo feriu, eu coloco o remédio. Vai levantar para profetizar, Elias. A segunda vez que o anjo apareceu, agora não é mais um anjo,
é o anjo, porque a expressão anjo do Senhor, o Senhor está em maiúsculo. Esse anjo aqui é o próprio Jesus. Moisés, Elias e Jesus. Tem uma linha teológica muito forte entre eles. Quais? Moisés passou 40 dias no Sinai. Elias 40 dias e noite caminhando até o Sinai. Jesus passou 40 dias no deserto. Jesus entende o que Elias está passando, porque ele passou 40 dias no deserto. E o Cordeiro de Deus, ele foi morto desde a fundação do mundo. Quando Elias para no zimbro e pede para morrer, e se caminha para andar até o Horebe, Jesus anda com Elias os 40 dias e os 40 noites. Isso aqui é para quem está ligado no céu, porque 40 dias Moisés ficou no monte, 40 dias Elias andou até o monte, e 40 dias Jesus passou dentro do deserto. Elias entrou dentro da caverna, e de dentro da caverna Elias ouviu a voz de Deus. O reencontro com a vontade de Deus começa quando o profeta volta a ouvir a voz suave do Espírito Santo de Deus. Elias não queria morrer, porque se quisesse morrer, ele tinha ficado à vista de Jezabel. Olhe para cá, por favor. Se Elias quisesse morrer, ele tinha ficado à vista de Jezabel. Da morte para a morte, queria morrer, mas correu para se esconder. Elias não queria morrer. Deus aparece para Elias e fala com ele através de uma brisa suave. Deus passa, e quando Deus passa, vento, terremoto e fogo. Vento, terremoto e fogo, a Bíblia diz, Deus não estava nem no vento, nem no terremoto e nem no fogo. O fato de Deus não estar, não quer dizer que foi Ele quem não fez. Isso significa dizer que Deus não falou do vento, do terremoto e do fogo, mas Deus estava. Porque a Bíblia diz no capítulo 19, versículo 11, que Deus passou. E toda vez que Deus passa, alguma coisa tem que acontecer. Deus passou para mostrar para Elias que ele era o mesmo. Ele é o que é, porque ele faz o que faz. Ele é o que é, porque ele faz o que faz. Repito, ele é o que é, porque ele faz o que faz. Vou falar para quem está ligado no céu. Ele é o que é, porque ele faz o que faz. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, Deus disse: eu sou o mesmo e não mudo. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, Deus disse: eu sou o que sou. A expressão eu sou o que sou, ela vem do tetragrama, que é a expressão Iavé. E a expressão Iavé em hebraico quer dizer Erie, Asher, Erie. E Erie, Asher, Erie significa eu sou o que serei, eu sou o que sou, e eu sou o que você precisar que eu seja. Para Moisés ele é fogo, para Elias ele é brisa, na luz ele é, na escuridão ele é luz, no deserto ele é pão, na solidão ele é pastor. Ele mostra em Êxodo 3,14 o seu ser ativo. Em Malaquias 3,6 ele manifesta a natureza imutável de Deus. Erie, Asher, Erie. Eu sou o que serei, eu sou o que sou, e eu sou o que você precisa que eu seja. Jesus, ele pegou a expressão de Êxodo 3,14 e trouxe para João capítulo 8, versículo 58. Eu
sou. O escritor aos Hebreus gostou desse e escreveu no capítulo 13, versículo 8, Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Eu sou, é o nome da presença, eu não mudo, é o nome da fidelidade. Errei, axé, errei. Eu sou o que sou, eu sou o que serei, e eu sou o que você precisar que eu seja. Se está enfermo, eu sou Jeová Rafá. Se está com fome, eu sou Jeová Jireh. Está sem nação, eu sou Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Está na guerra, Ele é Jeová Shalom. Está sofrendo injustiça, Ele é Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Está na guerra, Ele é Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Ele é Jeová, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Ele é Adonai, Senhor, Mestre. Ele é Elohim, Deus Criador. Ele é El Elyon, Deus Altíssimo. Ele é El Eloã, Deus Eterno. El Roi, o Deus que vê. Ele é a semente da mulher, a raiz de Davi, o lírio dos vales, a rosa de Sarão, a porta das ovelhas, o livramento para a igreja. Ele é o grande eu sou, Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. Ele é Alfa, Ele é Ômega, Ele é princípio, Ele é fim, Ele é saúde, Ele é porta, Ele é gozo, Ele é alegria, Ele é livramento, Ele é batismo com o Espírito Santo, Ele é fogo, Ele é água, Ele é Senhor. Manda no céu, manda na terra, manda no inferno estar aqui dizendo quem eu sou para você. Quem pega na mão de alguém perto de você, chacoalha ele para dizer: Ele é. Diga para ele é o que é. Ele é o eu sou, e Ele é o que você precisa que Ele seja. Que Ele é para você. Levanta a mão para adorar o Rafá, ao Elion, ao Jireh. Levanta a mão para adorar, porque Ele está. Aleluia. Pastor Júnior, me permita por favor. Ele passou, e quando Ele passou, vento, terremoto e fogo. Toda vez que Ele passou por algum lugar, aconteceu alguma coisa. Moisés falou assim: eu quero ver a tua glória. Ele disse: vou passar na frente da rocha. Moisés se desceu do monte com o rosto brilhando. Lá em João capítulo 4, 5, salvo engano, capítulo 4, ele fala assim: é necessário passar por Samaria. A mulher teve 5 maridos, o sexto não era o dela. A mulher se tornou uma missionária. Ele passou lá em Betânia, Charles, e Lázaro se levantou. Ele passou no enterro do filho da viúva de Naim, tocou no esquife e disse: levanta-te, menino. Ele passou dentro da casa de Jairo e disse: Talita! Ele está passando aqui. Ele está, irmã Jane, pastor Júnior, vou entrar na profundidade aqui, tá? Deus não está passando aqui, Ele está aqui. Pastor Ademilton, Isaías disse que o séquito das suas vestes enchia todo o templo, do altar para a porta, da porta ao altar, dos músicos ao sonar o púlpito, do púlpito aos músicos, das crianças aos jovens, da porta ao Ele está aqui. A glória dele na manhã desse domingo entrou aqui para dizer: Elias não vai morrer, Elias vai se levantar, porque o zimbro não é o fim, e no final uma nova história vai se iniciar. Vai se iniciar. Vai se iniciar.
Irmã Esther, missionário Esther, vai ficar bonito, né? Tá ao vivo no YouTube, né? Missionário Esther. Missionário Esther, o diabo tá doidinho. Sabe por quê? Porque para o diabo, eu ia fazer assim, ó, para o diabo. E eu sou o diabo. Tá lá, né, pastor Cláudio? Aqui, irmã Esther. Repreendido, né? Eu falo assim, repreendido, quando o Dani me pede dinheiro. Eu falo, tá repreendido. Aqui, irmã Esther. Missionário Esther. O diabo tá doidinho, sabe por quê? Porque para ele, Elias parou no lugar errado. Aqui, pastor Ramos. Para o diabo, Elias parou no lugar errado. Porque quando a gente pensa no zimbro no deserto e o monte no deserto, o Sinai, a gente fala assim, Elias parou no lugar errado. Não. Para Deus, Elias parou no lugar certo. Irmã Tatiana, só por causa da senhora eu vou aplicar a palavra. Sabe por quê? Porque da raiz do zimbro se faz carvão, e com carvão se faz fogo. O inferno está dizendo, sai daí, Elias, porque aí vai te reabastecer. É como um carro no posto de gasolina. Parou no zimbro, mas o zimbro é lugar de fogo. Ele parou no Monte Horebe, mas a ligação teológica com Moisés, aleluia, com Elias e com Jesus é muito forte. Sabe por quê? Porque no Horebe, no Sinai, Deus deu a lei para Moisés. Elias zelou pela lei, Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Elias está no lugar da aliança. Aí o diabo olhou e falou assim, Elias, sai daí, rapaz, não era para estar nesse monte aí parado. Está no lugar certo, porque está no lugar que tem fogo, e está no lugar da aliança. Sabe o que o diabo está dizendo, minhas irmãs jovens? Sabe o que o diabo está dizendo? Era para tu estar na praia de fio dental tomando bronze, e Jesus está dizendo que nada. Era para estar no zimbro, é para estar dentro de Horebe, pegando fogo dentro do O diabo está dizendo, era para estar na praia tomando água de coco, era para estar em casa na Netflix, e Jesus está dizendo, está nada, está no lugar da aliança, está no lugar da aliança, está no lugar que tem fogo, tá no... Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, por favor. Eu já vou terminar, pastor, puxando o paletó. Pega na mão dele aí, ô Pedro, me ajuda. Eu passei 3 dias pegando na mão, ficando de pé. Ajuda, pega na mão aí, pega na mão aí. Pega na mão dele aí, irmão, vem comigo aqui. Diga para ele, o diabo queria parar você, mas você parou no lugar certo. Parou no lugar certo. Veio pro jubileu se arrastando, veio moído, veio triste, mas tá no lugar certo, tá, irmã Patrícia? Era para estar aqui, tá? Era para estar aqui, tá, irmã Patrícia? O diabo não vai parar a tua casa, não vai parar a tua família, não vai parar a igreja, não vai parar os obreiros, porque nós estamos pegando fogo. Abra a boca para adorar. Abra a boca para adorar. Foi um ano de luta, foi um ano de peleja, mas foi um ano em que paramos nessa manhã para Ele renovar a nossa força. Renovar a nossa força. Não vai parar. E aqui, irmão, para terminar, tu quer parar no lugar errado. Tá aqui, Adriano? Quer parar, mas no lugar errado. Era para estar em casa, mas veio para o culto. Amém. Não era para vir na quinta, mas veio. Quem estava em crise era eu. Alguém morreu. Na sexta-feira, a obra que parou, Deus reconstruiu. Ontem não vai morrer ninguém, e hoje o zimbro não é o fim. Vai voltar a pegar fogo, porque parou no lugar certo. Tem gasolina para abastecer tanque de carro aqui. Tem poder do Espírito, tem graça, tem renovo, tem línguas estranhas, tem palavra, tem poder. Cadê a igreja do arrebatamento? Cadê os obreiros? Cadê as irmãs
Cadê os jovens? Abra a boca, irmão. Levanta essa mão para adorar. Levanta essa mão para adorar. Quer parar, mas veio pro zimbro? Aqui. Deixa eu fechar o tablet. Senão eu vou até meio-dia. E nunca mais eu prego. Aqui. Quer parar, mas parou no Zimbro e no Horebe. Era para ter em outro lugar. Na praia, no shopping, no cinema. Mas veio para o lugar certo. Elias, ele é tisbita. E Tisbe fica na região de Gileade. E de Gileade é transportado os bálsamos medicinais mais raros da época, os melhores perfumes, as melhores especiarias de perfume, de remédio, era feito com os bálsamos de Gileade. Elias é de Gileade. Elias está ferido no Zimbro. Elias está ferido em Horebe. Queria parar, mas o céu está dizendo: mesmo ferida, eu vou te usar para curar quem está enfermo. Tem gente chorando ali. Mesmo triste, obreiro, por causa da carga da responsabilidade, eu vou te usar para levantar quem está caído. Mesmo cansado, o céu está dizendo: eu vou me utilizar de ti. Vou colocar a palavra na tua boca com muita autoridade, diz o Senhor. Vou te usar para pegar na mão de alguém, passear na terra dentro das igrejas. E alguém vai andar cambaleando dizendo: eu estou com fome porque o armário está vazio. Mas ele vai te usar para profetizar a porta de emprego, que o armário vai encher. O Senhor está dizendo: você não tem nome, você não tem credencial. O céu está falando para alguém aqui na manhã desse dia, nessa brisa. E quando ele passa é fogo, terremoto e vento. Mas agora é na brisa que ele está falando ao coração de alguém: eu vou utilizar você mesmo ferida. Eu vou tomar a tua boca, obreiro, mesmo ferido. Na terça-feira no culto da palavra tu queria ficar em casa porque está cansado. Mas eu vou utilizar da tua boca no culto da palavra para minha igreja. A igreja não é tua. Fica firme, Elias, porque foi eu quem te levantei com a palavra de profecia na boca. Esposas de dirigentes, missionário Esther recebe essa palavra como esposa do presidente. Eu sou a força de vocês para ajudar os seus maridos, porque muitas vezes os maridos esquecem das esposas, não é? Eu que o digo, é tanta carga em cima delas, é tanta luta, é tanta peleja em cima das esposas. Casa, família, trabalho, menino para o colégio. Mas Deus é força para a irmã Daiane, é força para a Leonísia. Cadê a irmã Lene? É força para a senhora. Dirigente de ciclo de oração, levante a mão em nome de Jesus. Consagração tem 2 ou 3, mas está lá orando com a boca no pó. Jesus é força para você. Jesus é graça nessa. Para quem canta, Pedro Paulo, levanta a mão, meu filho. Ele é graça. Pastor Caleb, pastor Ademilton, pastor Júnior, pastor Ramos, Jacob Adriano, evangelista Fábio, o papafi que eu mais gosto. Ele é graça nessa noite, nessa manhã. Ele é graça. Recebe aí, obreiro, porque o séquito da glória dele. Aleluia. Fica de pé para abraçar alguém. Nesse abraço tem mistério. Desse abraço tem força. Fica de pé, rapaz. Tem alguém que não crê mais na permissão do pastor presidente, que eu estou cheio de coragem. Tem graça para músico aqui nessa manhã. Abraça ele aí, abraça ela. E diga para ela: Elias, o anjo te acompanhou até aqui nesse jubileu. O anjo é a tua graça, Elias. O anjo te protege, Elias. Abraça alguém.
Abraça alguém. Já abracei, evangelista. Tá bom nada. É manhã de tratamento. Porque tu não sabe como é difícil fazer a obra. Tu não sabe como é difícil ser incompreendido. Tu não sabe como é difícil ver caras e bocas. Abraça alguém nessa manhã. Tem alguém precisando desse abraço. Abraça ela, abraça ele. Grita no pé do vidro dela, ele é tua força. Tem brisa abraçando a tua alma. Recebe aí em nome de Jesus. Jovens, recebam em nome de Jesus. 24 anos, jubileu de Opala. Pastor Ademilton, pastor Ramo, tem muita lenha para queimar, tá bom? O zimbro não é o fim. Ele tá só abastecendo. Olha ele abastecendo. Abra a boca, obreiro, fecha o olho. Levanta a mão para adorar, para ser abastecido. Tira a tampa do vaso, rapaz. Desemboca esse vaso, rapaz, para que ele derrame azeite. Ele é a oliveira verdadeira. Ele é a oliveira verdadeira. No Getsemane ele foi imprensado para derramar azeite, para derramar óleo. Vou profetizar para essa igreja, debaixo da autoridade dessa palavra. Ele vai lhe usar com poder e autoridade na palavra. Ele vai lhe usar com poder e autoridade na palavra. Ele vai lhe usar com poder e autoridade na direção do culto, na direção do departamento. 2026 está chegando e vai ser o ano do crescimento na obra de Deus, porque quem está encostado vai ser o lixo, vai sair e está entrando coisa nova, coisa nova, coisa nova, coisa nova, coisa nova, coisa nova. A palavra triste que alguém te falou, ele está tirando hoje. Tu é menina dos olhos de Deus. Tu é menina dos olhos do Senhor. Pede perdão, obreiro. Pede perdão, obreiro. Abraça a tua esposa. Abraça a tua família. Abraça a igreja.